essa mãe do cuidado paliativo pediátrico, ela tem uma frase que para mim é fantástica, que ela fala que nós do paliativos, nós não vamos simplesmente nos preocupar com que você tenha uma morte digna e boa. Nós vamos nos preocupar que você tenha a vida até o último suspiro da sua vida e que a morte chegue. A segunda coisa que eu falo, né, após me apresentar e falar que eu sou do grupo de cuidados paliativos, eu não vim falar que teu filho vai morrer, eu vim cuidar dele para ele ficar vivo. Existia uma dor muito intensa ali, porque o pai falava que essa gestação, essa segunda gestação, foi o que fez a ele se tornar um homem de família e de Deus. Essa foi a frase que ele usou para mim, né? Então, imagina eu falar para aquele pai que colocou da filha dele a importância dela na vida e eu falar que aquela criança não ia sobreviver. E a irmã mais velha, de 8 para 9 anos, ela queria muito uma irmã, e ela era muito detalhista, ela queria uma irmã. O que vai nos dar amparo? A nossa fé. E fé não é só religião, ela vai muito mais além. Vai em propósito, vai em ressignificação, vai em motivos para estar aqui. Ou seja, qual é o seu papel e qual é o papel do seu filho ali. Olá, seja bem-vindo. Este é o podcast A Experiência do Paciente da Sobresp, na Sociedade Brasileira de Experiência do Paciente e Cuidado Centrado na Pessoa. No episódio de hoje, faremos a segunda parte da abordagem sobre os cuidados paliativos. No episódio passado, relembramos que a abordagem surgiu como uma resposta à necessidade de cuidados abrangentes e compassivos para pessoas com doenças graves ou ameaçadoras da vida. E se o tema para pacientes adultos ainda exige muito do ecossistema da saúde, imagine a abordagem dos cuidados paliativos pediátricos. Hoje, faremos um bate-papo importantíssimo sobre este recorte do tema que é relativamente novo e muito desafiador. É importante lembrar que no episódio passado falamos sobre cuidados paliativos para pacientes adultos. E se você ainda não ouviu, não deixe de fazê-lo. E para a gente começar entendendo bem a estratégia da sociedade com a segunda parte do tema, a gente vai ouvir a Carla Ledo, a diretora científica da Sobresp. Bom, no primeiro episódio nós falamos sobre cuidado paliativo adulto e a Marísia trouxe com muita propriedade, com muito conhecimento e vivência, né, a importância do cuidado ao paciente, quer seja no ambiente hospitalar, quer seja na atenção primária, na casa, e também a importância da formação dos profissionais em cuidados paliativos. Eu não tenho dúvidas que o cuidado paliativo ele é transformador e ele vai transformar o cuidado centrado na pessoa. Quando nós pensamos em gerar valor em saúde, cuidado paliativo ele tem tudo a ver com isso. Primeiro porque quando nós falamos na fórmula do valor, a gente fala em pertinência, aquele cuidado que é necessário e importante para aquele atendimento, para aquele cuidado. Eu melhoro a qualidade de vida do paciente, então eu melhoro o desfecho. Eu tenho a possibilidade de melhorar a satisfação do paciente, a satisfação da família, e eu olho também para os custos, porque eu melhoro a capacidade operacional do hospital, eu melhoro a capacidade operacional daquele cuidado que está sendo prestado para o paciente. E o quanto que é importante a capacitação dos profissionais de saúde para lidar com o sofrimento do paciente e o sofrimento da família. Para isso, nós também pensamos para o segundo episódio falarmos sobre o cuidado paliativo em pediatria. E o Carlos Eduardo Cadu vai trazer para nós a sua vivência, os seus desafios, como ele tem trabalhado isso no dia a dia, também capacitando os profissionais. E assim nós fechamos esse ciclo com esse tema que é tão importante, tão necessário e que nós possamos disseminar de uma forma que as pessoas tenham interesse em buscar conhecimento, em se formar em cuidados paliativos e que nós possamos trazer melhor cuidado ao paciente e, de fato, o cuidado estar centrado nele.
O nosso convidado de hoje é o Carlos Eduardo João Guimarães. Ele é pediatra com especialização em pneumopediatria pela Unifesp, pós-graduação em nutrologia pela Abra, especialização em cuidados paliativos pediátricos pelo IEP-HSL, título de especialista em cuidados paliativos pediátricos pela Associação Paulista de Medicina e Academia Nacional de Cuidados Paliativos, membro do Comitê de Pediatria da ANCP, coordenador e médico do Ambulatório Multidisciplinar de Alta Complexidade e dos Cuidados Paliativos Pediátricos do Grupo Notre Dame Intermédica. Quer saber mais sobre a Sobresp? Acesse o site sobresp.com.br ou, se preferir, acessar nossos conteúdos nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook, no YouTube e no LinkedIn, sempre pelo @Sobresp. E atenção, nos dias 16 e 17 de novembro, realizaremos em São Paulo, na sede do Instituto Sírio-Libanês, o primeiro Congresso Brasileiro da Sobresp. Quer saber mais informações? Acesse sobresp.com.br/congresso. Lembrando que Sobresp é com X, hein? É isso aí, vamos começar? Todos preparados? Então vamos com a gente. Eu sou Túlio Fonseca. E eu sou a Cristina Zerbinati e é um prazer fazer parte deste episódio. Os cuidados paliativos pediátricos surgiram como uma extensão natural da abordagem voltada para os adultos. Ela começou a se desenvolver quando se percebeu a necessidade de atender às complexas demandas de crianças e adolescentes ao enfrentarem doenças graves, avançadas e potencialmente fatais. Alguns marcos e influências contribuíram para o surgimento dos cuidados paliativos pediátricos. Entre eles, o movimento Hospice, o câncer pediátrico, o desenvolvimento de serviços especializados em pediatria, o avanço da pesquisa e da educação, a atuação de organizações sem fins lucrativos e o avanço de legislação e políticas de saúde. E a gente tem a responsabilidade de conversar com o Carlos Eduardo João Guimarães. O pessoal te conhece como Cadu, como Carlos Eduardo, como Cadu João. Como é que fica melhor? Como é que é, né? Não, assim, o pessoal me conhece muito como Cadu. Então, foi um apelido que eu ganhei quando eu cheguei em São Paulo, porque para minha família eu sou Dudu, eu não sou Cadu. Olha só. A minha vida inteira eu fui Dudu, e meu pai que me chama de Edu, é o único que era diferente. E quando eu vim para São Paulo, virou Cadu, o pessoal me chamando de Cadu, e a maior parte das pessoas me conhece como Cadu, realmente. Então pode me chamar, eu acho que isso é um dos pontos que a gente preconiza muito no cuidado paliativo, essa proximidade, né? Você quebrar essa barreira do doutor, para você conseguir ter uma comunicação empática e de mesmo nível com o paciente, né, e com as famílias. Então, até os próprios pacientes, muitos, assim, eu faço 2 trabalhos, né, eu faço o trabalho de ambulatório com pacientes crônicos, que são paliativos, e daí lá eles me conhecem como Carlos. Mas, por exemplo, o meu trabalho de paliativo dentro do hospital, os pacientes e as famílias me conhecem como Cadu. Quando eles querem colocar alguma coisa, é um doutor Cadu. Mas aqui no meu consultório, não é brincadeira, não nesse daqui, mas num anterior que eu trabalhava, né, antes de mudar, ligaram atrás do Dr. Carlos, e a minha secretária falou que não tinha nenhum Dr. Carlos para agendar consulta. Olha então, só. Cadu é alguma coisa que fica inerente, e eu acho interessante isso, eu acho uma coisa que é muito importante isso, a gente tem que quebrar essa barreira, né, saúde e paciente, a gente tem que trazer como um trabalho conjunto. Então, a hora que você permite isso, é uma coisa que você acaba permitindo uma proximidade, né, que tem muito a ver com a experiência do paciente, que tem a ver com justamente isso, vamos todos juntos trabalhar por você, pelo seu paciente. Bom, então seja muito bem-vindo, Carlos Eduardo João, o Cadu, a Sobresp dá as boas-vindas e te agradece imensamente por ter topado participar com a gente nesse podcast, nesse episódio, que vai ser um episódio incrível. Cadu, seja bem-vindo. Vamos conversar um pouco sobre cuidados paliativos e dessa vez na nossa população dos pequenos, né? População pediátrica. Cadu, e aí eu acho que eu começo aqui te perguntando, né? Por que a gente é importante a gente acrescentar um P
nos cuidados paliativos, né? Ou seja, transformá-lo em cuidados paliativos pediátricos? Bom, primeiro agradecer a Sobresp, né? A sociedade, a experiência do paciente, a experiência do ser humano é extremamente importante. E aí eu não vou responder diretamente a pergunta, mas eu vou dizer que o que me encanta na experiência do paciente é justamente é uma visão muito similar ao que a gente tem no cuidado paliativo, só que no cuidado paliativo a gente tem um grupo pequeno, e a experiência vai expandir para todos, e isso para mim é fundamental. E aí, indo para a tua pergunta, Cris, a respeito de por que os cuidados paliativos, né, eu costumo dizer quando eu vou conversar com algum gestor, alguma coisa desse estilo, eu falo que criança não é um adulto pequeno. Criança vai ter suas peculiaridades, vai ter a sua fisiologia diferente, vai ter a sua distribuição corpórea de água, uma série de coisas diferentes. Mas, poxa, Cadu, a gente está falando de cuidados paliativos, experiência do paciente, você está falando de uma coisa fisiológica, mas a gente também cuida da fisiologia no cuidado paliativo, é extremamente importante. E aí a gente vai um pouco mais além, a gente vai para o emocional infantil, que é diferente. Esse emocional está se formando, e a gente vai para o emocional de uma família, que está ali com aquele filho já vivendo um luto que não é aquele filho desejado, ou que aquele filho que não tinha nenhum problema passa a ter um problema muito grave de saúde. E esse binômio, né, entre criança e família é muito mais intenso do que no adulto, porque dentro da sociedade se torna antinatural uma criança adoecer ou uma criança falecer. Né? A gente imagina o quê? Que os filhos vão crescer, vão estudar, vão para a faculdade, vão se casar, vão ter filhos ou não, e esses pais vão envelhecer ao lado deles. E em algum momento esse filho vai enterrar esses pais. E a gente está falando de uma situação totalmente contrária, né? Muitas vezes esses pais enterrando esse filho, seja numa morte, né, física total, seja numa morte do filho ideal, do filho planejado, do filho idealizado. Então, essa diferença é muito importante. Então, tem essa questão emocional, tanto da criança quanto da família, que é diferente quando a gente vai falar do adulto, né? Que é pesado, é difícil, porque ninguém quer perder quem ama, né? Mas é algo que se torna natural. E ali a gente tem algo que a gente considera como não natural. E aí a gente vai para um lado social, que a gente vai pensar que essa criança, ela acaba sendo excluída do meio dela muitas vezes, ela acaba sendo colocada de uma outra forma. Só que num momento em que ela não teve vida ainda, ela não teve essa vida social. Então, a gente vai também olhar para isso, porque o cuidado paliativo pediátrico, muitas das vezes, ele não é para o paciente terminal somente, mas para aquele paciente que não vai ter uma doença que tenha cura. Então, nós vamos trabalhar com essa criança, né, para que ela tenha uma vida. Né, como disse Cicely Saunders, né, nossa grande dame Cicely Saunders, né, a nossa mãe do cuidado paliativo pediátrico, ela tem uma frase que para mim é fantástica, que ela fala que nós do paliativos, nós não vamos simplesmente nos preocupar com que você tenha uma morte digna e boa, nós vamos nos preocupar que você tenha vida até o último suspiro da sua vida e que a morte chegue. Então essas crianças que são doenças crônicas, elas não vão para a escola, elas não têm convívios com outras crianças, elas não vão para o parque, elas não fazem coisas que são tão habituais. Isso é a parte social, né? E a nossa faceta do ser humano tem essa parte também. Então, o cuidado paliativo, quando olha para a criança, e por isso o pediátrico vai ser um pouco diferente do adulto, a gente vai tentar fazer com que e vai trabalhar para que essa criança, como Dami Cicely Saunders fala, ela vai ter uma vida plena até o último segundo da vida dela. Então a gente vai brigar para que ela vá para a escola, para que ela faça, que ela tenha os passeios, que ela tenha uma vida e não seja presa a uma doença. E quando a gente vai para o outro lado, que é o lado espiritual, a criança também vai ter um desenvolvimento espiritual diferente do adulto. E essas nuances são muito importantes quando a gente vai olhar para esse paciente, para isso.
né? Então a gente pega uma espiritualidade do adulto, é uma espiritualidade madura, é uma espiritualidade mais plena, mas a criança não deixou de ter, ela ainda está amadurecendo isso. E se eu olho para essa criança como um adulto pequeno, eu não vou dar esse nó, eu não vou desfazer esse nó, eu não vou olhar para essa criança, eu não vou dar esse cuidado pleno a ela. Eu não vou olhar a parte social dela como deveria ser, o que ela está perdendo nisso, e lembrar que ela não teve sequer o direito a ter, diferente de um adulto que se tornou paliativo, e às vezes eu vou deixar de lado isso daí. Quando eu olho na questão dos sintomas, porque nós vamos cuidar desses sintomas, eu tenho que prestar atenção em como é o metabolismo dessa criança, como é os cuidados que eu vou ter, distribuição de água, tudo mais, e adequar o tratamento medicamentoso para essa criança de uma forma mais perfeita, para evitar efeito colateral, para evitar que essa criança fique muito sonada e daí perca momentos. E quando eu olho essa parte emocional, eu vou lembrar de toda a família dessa criança, porque ela não tem a maturidade que um adulto vai ter para pensar e viver tudo aquilo que ela está vivendo. Então eu vou adequar esse cuidado. E eu vou olhar para essa família que vai estar em sofrimento e vou cuidar dela. E a gente tem que lembrar que, principalmente hoje, as famílias não são de um filho, nós temos outras crianças juntas com essa, né, que está doente. E eu tenho que cuidar dela também. Porque esses irmãos, muitas vezes, são deixados de lado. E eles são crianças. Então eu tenho que olhar tudo isso. Por isso esse P é tão importante. Por isso o cuidado paliativo pediátrico é uma área de atuação diferente do cuidado paliativo adulto. A nossa prova de título, ela é diferente. Por quê? Porque nós vamos olhar aspectos que o adulto muitas vezes não olha. Porque a criança não é um adulto pequeno, ela é um serzinho especial que merece um cuidado voltado para ela, que olhe para esse desenvolvimento, que olhe para esse lado social dela, que olhe para a espiritualidade dela no nível em que ela se encontra. E quando eu coloco isso para ela, eu faço um cuidado pleno, eu olho realmente, como o Jason fala, né, a see you, eu olho, eu vejo você. Eu não vejo o seu pai ou sua mãe, eu também vejo a eles, mas eu estou preocupado com você, com a tua idade, com a tua desenvolvimento, com a tua vida, com o que é importante para ti. Então, por isso a importância do pediatra, ele poder olhar e ver todas essas nuances. Realmente a gente fala de um cenário totalmente diferente, né, Cadu? E aí, assim, eu acho que eu fiquei pensando aqui agora, né? De fato, criança não é um adulto pequeno, né? Ele não pode ser comparado dessa forma, afinal de contas, ele não chegou lá ainda na fase adulta, né? Mas a gente consegue, ainda que a criança, então, né, dentro da vulnerabilidade que ela tem, até por conta da formação ainda, né? Considerar que ela tem alguma autonomia, já que a gente está falando de uma criança, né? Isso é uma questão muito, que nos deixa muito angustiados, bastante mesmo angustiado. Por quê? Legalmente a gente falando, a criança não tem autonomia, quem tem autonomia são os pais. O poder decisório é dos pais. Só que o que a gente nota no nosso dia a dia? Principalmente, lembra que eu falei que o cuidado paliativo, ele é muito ligado às crianças com doenças crônicas, ou seja, elas vivem muitos anos com essas doenças. E aí eu vou citar uma doença que é muito comum dentro da minha área, a pneumopediatria, que é uma doença paliativa, que é a fibrose cística. Essas crianças têm uma maturidade que é fenomenal. Elas vão se apoderando da doença, do próprio corpo, tudo isso, de uma forma muito grande. E elas conhecem a sua capacidade muito melhor do que os pais, porque é o corpo delas, né? Quem conhece melhor nosso corpo? A gente. A gente sabe aonde dói, aonde é incômodo, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que faz bem, o que não faz bem. E é muito, né? Hoje a medicina tem evoluído muito para isso, para a gente olhar individualmente o ser humano e indicar o tratamento para aquele ser humano,
né, para aquela pessoa e não para a doença. Então você pega essas crianças, elas têm total capacidade de tomar a sua decisão, porém, legalmente elas não podem, né? Legalmente a gente falando, a partir dos 14 anos, ela tem uma incapacidade ainda. O nosso Código Penal, o nosso Código de Direitos Civis, eles vão falar que a criança, a partir dos 16 anos, ela é parcialmente capaz, mas ela não é capaz de tomar suas decisões. Então, se eu colocar o ponto legal, ela não tem autonomia. O que a gente faz? A gente tenta fazer com que ela tenha autonomia. Como? Nós vamos trazer os pais e mostrar a eles o que é importante. Comunicação é uma pedra fundamental dentro da área da saúde e é mais fundamental para a gente dos cuidados paliativos. Então, quando nós pensamos, tá, que essa criança legalmente não tem a autonomia, não quer dizer que ela não tenha que ter voz. Ela tem que ter voz e nós temos que levar essa voz para os pais e fazer com que essa voz seja escutada e aí ela passe a ter uma autonomia com o aval familiar, paternal, né, de pai e mãe. É quase um jogo de xadrez, muitas vezes, porque muitas das vezes a decisão que essa família vai tomar é diferente da decisão que a criança quer. Então, muitas vezes a gente tem que dar um passo para trás, entender qual é o sofrimento dessa família e mostrar qual é o sofrimento daquele ator principal, que é aquela criança. Tá? Então, já aconteceu dentro dos cuidados paliativos, não comigo, mas em outras equipes, de crianças que estavam em fila de transplante e falarem, eu não quero o transplante. E falar, eu sei que eu vou chegar ao final da minha vida ao não fazer esse transplante, mas eu não quero ele, eu não quero fazer isso, porque eu já cheguei no meu limite de cuidados, eu já entendi tudo que eu tinha, eu já estou satisfeito com a vida que eu vivi. E eu sei que o risco de eu fazer esse transplante e eu falecer da mesma forma é igual praticamente. Então eu não quero passar por isso. Eu quero ter uma vida para frente dentro do que é permitido, dentro do que a minha doença permite. E imagina para um pai e para uma mãe escutar isso e ter que concordar com isso. E aí vem um sentimento de culpa muito grande. Eu disse que meu filho, ao consentir, eu estou dizendo que meu filho pode morrer. É muito doído para um pai e para uma mãe escutar isso e falar isso. Então, é todo um trabalho de mostrar riscos, de mostrar benefícios, de mostrar caminhos diferentes que podem acontecer, mostrar trajetórias de vidas diferentes que podem ser, porque tem que ir além simplesmente ao tempo de vida, tem que ir ao quadro de qualidade de vida. Porque muitas das vezes aquele tempo de vida que vai se ter é sem qualidade. Citei o transplante, né? Quem trabalha com transplante sabe, você praticamente troca uma doença pela outra, porque existe toda uma terapêutica que você tem que fazer, restrições que você tem que ter, tudo isso. E se pega, e tem adultos mesmos que falam, eu não quero viver isso. Eu já estou satisfeito com o que eu tive de vida, eu quero ter esse tempo de vida até o final da minha doença, dessa forma, eu quero ter isso. Eu já escutei isso de pacientes adultos, apesar de não trabalhar com adulto, de falar, eu não quero. E a criança tem esse direito também. Então, respondendo, a criança ela não tem direito legal a ter autonomia. Nós, o cuidado paliativo, vamos fazer tudo para que ela tenha autonomia, porque é importante, é a vida dela. Ela sabe o que dói, ela sabe o que é bom para ela. É claro, eu vou fazer isso para todos? Não. Eu vou analisar a autonomia dela, eu vou ver se ela tem capacidade, se ela conseguiu fazer o discernimento para ter essa autonomia. Perfeito, Cadu. E aí agora, ouvindo você falar assim, né, e juntando um pouco com a experiência de atendimentos que a gente tem aí no decorrer dos anos, né, eu compartilho, né, tive uma trajetória dentro da área hospitalar já há 16 anos, né, que eu venho no hospital, e já passei por algumas unidades de terapia intensiva, porque como fonoaudióloga é essa área que eu acabei
me especializando, né? E aí fui caminhando um pouco nas UTIs neonatais, pediátricas, oncológicas pediátricas, e fui indo para a parte dos adultos, né? Então já caminhei um pouco aí com algumas faixas etárias. E acabei vendo, né, em algumas situações, principalmente neonatal, e a pediatria propriamente dita, né, as crianças, o quanto internam e tem as internações longas por conta das síndromes, né, das alterações que elas, de saúde que elas vão desenvolvendo, mas principalmente no neonato, né, aquela criança dentro ali dos seus primeiros 29 dias, né, de vida, mas que vem ali num sofrimento muito intenso para todos naquele contexto, né, de internação. É muito dolorido ali até para os pais entenderem esse contexto e a abordagem do cuidados paliativos pediátricos conseguir de fato ter uma entrada, né, num momento onde a gente está falando que eram 29 dias de vida, né, era uma criança que acabou de chegar, mas que não está ali com uma condição de saúde tão satisfatória e que a gente sabe que no decorrer do tempo vai sofrer ainda mais, né? Nesse período que eu permaneci nessas UTIs, foi bem difícil a gente conseguir ver uma abordagem que a família de fato aceitasse, né? Consentisse falar sobre isso, né? E aí, assim, quando a gente faz um comparativo, né, com os adultos, se nos adultos, por muitas vezes, para as famílias, já é difícil essa abordagem, nem todo mundo aceita, né? A equipe de saúde também, por vezes, tem uma resistência de aceitar que estamos chegando numa falha terapêutica mesmo, não vai dar para prosseguir. E que a ciência vem evoluindo ali com a parte dos adultos, né? Assim, estamos caminhando, né? Como é que está essa situação para os pediátricos, assim, Cadu? É uma curiosidade, né? Porque eu vivi a prática ali, eu vi o quão difícil era praticamente um assunto que tinha que ser blindado, não dava para se falar sobre. Mas, né? Eu imagino que tenha muita ciência e muito estudo, artigo, enfim, vindo por aí, né? Cris, até vou pegar um gancho do que você falou da questão da neonatal, né? E é um tema que é muito dolorido, porque assim, quando a gente fala em luto, nós pensamos que o luto ele vai sendo criado, né? E uma das partes do luto, das fases de criação desse luto e tudo mais, é você rememorar o que você viveu com aquela pessoa. Eu faço um ambulatório de perinatal, ou seja, eu começo a acompanhar essas gestantes com doenças graves, né? E aí eu falo que eu sou a pessoa que dá a notícia de que aquele bebê não vai sobreviver. E como que a gente vai fazer que essa família crie memórias, né? Porque aquele pequititico ainda é algo digamos que um tanto quanto imaginário, né? A mãe sente, e aí, Túlio, você não sente, porque você é o pai que está do lado. Mas a mesma mãe que sente, ela não sabe a carinha dele. Mesmo que tenha feito um ultrassom 3D, 4D, que vai fazer, não é a cara dele, porque ela não viu, ela não tocou. Então, é muito difícil esse momento. E daí vai para neonatal. Aqueles momentos que vão se criando são muito pequenos, a história ainda é muito pequena. Então, é um luto muito difícil, né? Então, quando você olha tudo isso, né, você tem um sofrimento mais intenso. E é onde existe a grande dificuldade de se abordar essa família. Como que eu vou falar para esse pai e para essa mãe que aquele bebê que está em gestação ainda não vai sobreviver e a gente não tem o que possa ser feito para ele? Como eu vou tratar isso? Como eu vou criar memórias? Isso são pontos muito importantes, né? Então a gente vai criando memórias, nós vamos criando
rotinas. Eu costumo dizer criar rotinas. E é muito interessante que isso faz uma diferença muito grande para a vida dela. E aí vai para os estudos, que você falou a questão tecnológica, mas a gente tem muito desenvolvimento de estudos, não só em questão tecnológica, para dentro do cuidado paliativo, mas muitos estudos de como nós vamos cuidar dessas crianças para que esses lutos sejam menos traumáticos, menos intensos, porque ele vai existir, faz parte da perda ou luto. Ele vai ter que existir. Quando ele não acontece, é problemático. Ele tem que acontecer. Então, a gente tem vários estudos, por exemplo, na neonatologia ou na perinatologia, de criar rotinas com aquela família. Vou citar um, por exemplo. Eu tive uma família que foi fantástica. Eu falo que eu ganho de Papai do Céu anjos na minha vida, que são os meus pacientes. E era uma menininha, uma família muito, muito fantástica mesmo. E que a criança não ia conseguir sobreviver. Ela tinha uma agenesia renal, ela tinha uma onfalocele, né, abertura da parede abdominal, tinha uma meningomielocele. E assim, é uma doença que é inviável à vida, apesar de eu não gostar desse termo, porque para mim, se está vivo, não é inviável à vida, mas que nós sabemos que não vai ter uma sobrevida longa. E existia uma dor muito intensa ali, porque o pai falava que essa gestação, essa segunda gestação, foi o que fez a ele se tornar um homem de família e de Deus. Essa foi a frase que ele usou para mim, né? Então, imagina eu falar para aquele pai que colocou da filha dele a importância dela na vida e eu falar que aquela criança não ia sobreviver. E a irmã mais velha, de 8 para 9 anos, ela queria muito uma irmã, e ela era muito detalhista, ela queria uma irmã. E era uma irmã, era uma menina. E eles não sabiam como falar com ela. E foi uma consulta que eles pediram para eu conversar com ela. E aí você vai estudar, vai ver os trabalhos, e eles falam muito disso, da criação de memórias e criação de memórias com relação à família inteira. E ela veio conversar comigo, ela veio super bonitinha, parecia uma princesinha para conversar, muito carinhosa. E eu perguntei para ela, fui conversando com ela até para entender o quanto eu poderia falar, né? E ela, muito aberta, engraçado, uma maturidade muito maior do que, às vezes, muito adulto. E as crianças nos surpreendem por isso. Por isso, a autonomia que a gente fala, que legalmente elas não têm, mas elas têm a voz e que nós vamos transformar em autonomia trabalhando com os pais. E eu perguntei a ela, se a irmã dela não fosse para casa, como seria? Ela olhou para mim e falou, tio, eu vou ficar triste. Mas, tio, se ela não for para casa, você está me dizendo que ela vai morrer, né? Eu virei, se ela não for para casa é porque ela vai morrer. Se ela morrer, ela vai para perto do Papai do Céu, não é, tio? Eu virei, ela vai para perto do Papai do Céu. Eu falei, então ela vai estar no melhor lugar que ela pode estar, tio. Então eu vou ficar triste, mas eu vou estar feliz porque ela vai estar lá. E isso, obviamente, fez o pediatra quase chorar. E aí a gente vai fazer a rotina. E qual foi a rotina? Vamos cantar para ela. Vamos cuidar da sua irmã ali. E ela cantou. Vamos desenhar para ela. E ela desenhou. E quando foi para a irmã nascer, a mãe levou o caderno para lá. E ela nasceu, 18 dias depois ela faleceu, e eles voltaram para o consultório. E ela veio muito feliz com o caderno para me mostrar os desenhos com os nomes das músicas que ela cantou para a irmã. E me deu um desenho, que era o último, que era o pai, a mãe, ela, eu, nós 4 de mãos dadas, a irmã como um anjinho para cuidar. Então, as nossas pesquisas dentro do cuidado paliativo, eles trabalham muito essa parte emocional, de cuidado, de luto. Nós também temos grandes pesquisas para o controle de sintomas. E daí, Cris, você pode virar e falar assim, mas e as pesquisas para os tratamentos? Vocês são contras? E aí eu vou plagiar a Érica Boldrini, porque agora a gente está com o Carcel, né, que é para tratamento do câncer, e aí ela brincou até assim, ela é oncologista, ela virou e falou assim, será que vai ser o fim do cuidado paliativo? Não, não vai, porque nós, lembra,
nós vamos cuidar da vida até o último minuto. E nós adoramos quando nós podemos dar alta dos pacientes. E a gente dá alta dos pacientes. O cuidado paliativo não significa não procurar a cura. Nós torcemos pela cura tanto quanto qualquer outra especialidade. E a hora que ela chega, nós adoramos tocar o sino como qualquer outro médico, qualquer outro profissional de saúde. Então, as pesquisas são necessárias, as pesquisas estão acontecendo. Nós desenvolvemos muito dentro da pediatria pesquisas muito voltadas à questão de luto, sofrimento emocional, sofrimento espiritual, sofrimento social, porque são sofrimentos que abalam e vão muito a fundo na vida dessas famílias e desses pacientes. Nós também desenvolvemos pesquisas para melhor controle de sintomas e nós auxiliamos nas pesquisas para o tratamento. Então, em doenças crônicas, nós vamos estar juntos ali. Até mesmo porque quando nós fazemos um tratamento paliativo para controle de sintomas, nós sabemos que nós vamos melhorar a qualidade de vida e isso se reflete no tratamento curativo. Porque um paciente que não está sofrendo, ele responde melhor ao tratamento curativo. Então, um grupo nosso, que é o grupo de câncer, nós sabemos que muitas das vezes o paciente, eles acabam tendo uma sobrevida ou mesmo uma cura maior quando você faz um controle melhor de dor, que é um efeito colateral muitas vezes do próprio tumor ou da quimioterapia que ele está fazendo ou da radioterapia. Né? Então você tem crianças que, por exemplo, não vão ter uma encefalopatia. Você trabalhou na neonatologia, aqueles bebês que ficaram anóxicos, que ficaram com uma sequela neurológica, eles têm uma sobrevida muito maior quando eu controlo os sintomas, como quando eu falei, a gente vai para a escola com eles, ou seja, coloca o convívio social. E a gente tem muitos estudos sendo feitos, inclusive no Nordeste, junto com as APAES e tudo mais, mostrando a qualidade de vida desses pacientes e o lado positivo do cuidado paliativo na sobrevida deles. Então, esses estudos são fundamentais e espero que se desenvolvam cada vez mais. E eu, sinceramente, espero que daqui a pouco eu possa tê-los no nosso grupo de cuidados paliativos por um período e dar alta para eles em seguida, porque eu sei que eles vão ter uma sobrevida. A gente também quer isso daí, a gente quer que eles tenham vida. Fim do primeiro bloco, a gente vai para um break rapidinho e está de volta já já. Fica conosco. Você que nos acompanha por aqui, ou que trabalha com o cuidado centrado na pessoa, ou até mesmo que gostaria de conhecer a temática, este convite é direcionado a você. Nos dias 16 e 17 de novembro de 2023, estaremos em congresso, o primeiro Congresso Brasileiro de Experiência do Paciente. Este evento será híbrido, ou seja, a sua participação pode acontecer online ou presencial. E para quem puder nos acompanhar presencialmente, estaremos no Instituto de Ensino e Pesquisa Sírio-Libanês em São Paulo. No congresso deste ano, trataremos da temática sobre experiência do paciente no SUS, junto a palestrantes renomados a nível nacional. As inscrições elas já estão abertas. Se você se interessou em estar conosco nessa jornada, temos condições especiais de pagamento das inscrições para grupos de profissionais e conforme os lotes de inscrição. Vale lembrar que já estamos no segundo lote e que ele se encerra no dia 10 de outubro de 2023. A sua presença será sempre muito bem-vinda na nossa sociedade. Por isso, consulte as informações completas no site www.sobresp.com.br/congresso. Nos vemos nos dias 16 e 17 de novembro. Patrocínio Ouro, Grupo Charoni. Patrocínio Bronze, Humania, Efarma, Roche e Chiesi. Patrocínio Quartzo, HCor, Interplayers e Novartis. Apoiadores: Hospital Sírio-Libanês e ASAP, Aliança para a Saúde Populacional. Estamos
volta. É sempre bastante curioso a gente ir desvendando, né, esse outro lado e desmistificando, né, muito o que é o cuidado paliativo, porque muito se fala ainda em cuidados paliativos e a gente ainda tem uma associação muito grande com a finitude, mas não, né, cuidados paliativos vêm muito antes, então quem feliz é aquele que pode ter um pediatra que acompanha já desde na gestação, né, e que já prepara esse terreno, o que está por vir e os cuidados que vão ser necessários, né, e não no momento ali, né, a criança já nasceu, ali é que se surpreende, né, com um diagnóstico talvez não tão esperado, e ali é que se tente criar alguma forma de cuidar também dessa família. Ali já fica um pouco mais difícil, né? Então, a gente consegue antes, imagino que esse ambulatório ele deva ser assim uma caixinha de surpresa todos os dias, de surpresas muito positivas, né? Sempre. Muito gostoso saber que existe, né? E uma coisa que eu fico pensando daqui, o primeiro contato que eu tive, eu sou de comunicação, sou publicitário, né? E o primeiro contato que eu tive com cuidados paliativos foi ainda na gestão do CREFITO 3, aqui em São Paulo, né, o Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, e a gente começou a fazer um trabalho de cuidados paliativos, com uma sugestão de uma conselheira, e foi uma coisa que, de certa forma, impactou a equipe inteira. Porque acho que, eu não sei, acho que a gente não estava preparado, a gente já conhecia algumas coisas, mas não estava preparado para mergulhar realmente no que é o cuidados paliativos. E eu defini cuidados paliativos a partir dali, que eu já me encontrei com esse tema algumas dezenas de vezes, e eu defini que é tipo uma fonte inesgotável de sabedoria, de conhecimento, de aprender as coisas. Mas eu acho que não é só para a gente que é da comunicação, que não é da área da saúde, eu acho que pelo visto para familiar, para paciente, para profissionais, né? Eu acho que, pelo que foi colocado até agora aqui, é basicamente uma constante isso, né? É uma constante mesmo, Túlio. Assim, a gente tem uma grande dificuldade, porque como a Cris falou, existe essa ideia de que o paliativo vai chegar para dizer que vai morrer. Isso é a parte que a gente menos vai falar. A gente vai falar de toda a história, a gente vai olhar toda a história, a gente vai cuidar daquele paciente o tempo inteiro, né? O paliativo vem de pallium, manto, proteção, né? A palavra significa isso. Os hóspices, né? A gente fala do paliativo moderno, né? Contemporâneo, mas se a gente olha a história, os hóspices vêm desde a época da Pérsia, que eram locais onde aqueles viajantes paravam, e eram viagens muito longas no meio do deserto, onde eles adoeciam, desidratavam, etc. e tal, e eles iam para lá para se recuperar e dar seguimento. Ou seja, era aquele momento de parar, ter o pallium, ter a proteção, ter o manto para ser protegido, se recuperar e seguir, né? E quando a gente olha tudo isso, né, ele foi se deturpando. Infelizmente, aconteceram algumas coisas dentro da nossa história moderna, dentro da medicina, né? Vocês devem se lembrar, mais ou menos há uns 10 anos atrás, uma colega médica de Curitiba que falava que fazia paliativo, e na realidade eram outras coisas. A gente teve o quadro agora na CPI, né, da Covid, onde foi deturpado a ideia do paliativo. Então, algumas vezes, a gente teve dentro da nossa história moderna médica, e se a gente for ver 10 anos, é um espirro dentro da saúde, né, que faz com que esse ranço, vamos usar uma palavra que eu não gosto, mas que é real, aconteça inclusive dentro da área da saúde, né? E para os pais também. E quando eu transformo isso, eu brinco, né, quando eu vou dar alguma aula de paliativo, ou alguma coisa desse estilo de paliativo pediátrico, eu falo assim, olha, se o paliativo adulto, ele está na fase da adolescência, o pediátrico acabou de nascer no nosso país. Né? Então, ele vem sendo criado e falado mais ou menos em
2008 que ele começa a ganhar força dentro do nosso país. A gente tem informação de cuidados paliativos, a primeira pós-graduação de cuidados paliativos pediátricos foi de 2019, que eu tenho de formação ali. A gente tinha um curso, tinha complementação, não existia residência médica no Instituto da Criança. Para vocês verem, o paliativo tem residência médica já há vários anos no Hospital das Clínicas. O ICR, que é do Hospital das Clínicas, não conseguia ter residência, era complementação. E isso também não é tanto tempo assim atrás. Então, essas formações dentro, você pega os primeiros paliativistas pediátricos, fizeram um adulto, paliativo adulto, para ir desbravar o cuidado paliativo pediátrico no nosso país. Então, quando você pega isso, você vê que é uma história muito moderna. E eu vou dizer que eu estou dentro do ambulatório de pacientes crônicos, que, como eu falei, são pacientes paliativos, porque eles são doenças que não têm cura, então, mas um outro lado de gestão de vida, de qualidade de vida, há 13 anos. Mas a gente foi montar o projeto de cuidados paliativos agora em 2017, há 6 anos. Então, é todo um desenvolvimento que está acontecendo. Acho que para a gente, de uma certa forma, uma grande parte foi desbravada pelos adultos. Mas, ao mesmo tempo, a gente herdou dos adultos o conceito de final de vida, porque no adulto é muito ligado a isso, né? Não que seja só isso, mas é muito ligado, até mesmo pela falta de mão de obra de especialistas nisso, então você acaba sendo direcionado para esses pacientes. Então, se cria isso daí. Então, quando você chega e fala, eu sou do grupo de cuidados paliativos, a primeira coisa que os pais fazem é arregalarem os olhos, que eles ficam com medo. E a segunda coisa que eu falo, né, após me apresentar e falar que eu sou do grupo de cuidados paliativos, eu não vim falar que teu filho vai morrer, eu vim cuidar dele para ele ficar vivo, para quebrar isso, para eles permitirem que eu fale, para eles permitirem a minha chegada, né? E é muito difícil, e isso mesmo dentro dos serviços como o meu, que já tem uma certa maturidade com relação aos cuidados paliativos, aos profissionais, né, das outras áreas, cardiologistas, neonatologistas, aceitarem a nossa presença, porque eles têm receio. Nós não somos educados dentro da nossa formação em saúde, eu não vou falar médica, e a Cris não é médica, e ela pode discordar de mim, que o nosso paciente vai falecer. Tanto é que eu falo com os alunos, os internos passam com a gente lá no hospital, e eu dou aula de paliativo para eles, eu viro para eles e falo assim, se um paciente morre, como que vocês falam? Aí eles falam, a gente perdeu o paciente. Significa nós perdemos. Não, nós não perdemos. O final da vida dele chegou. A jornada dele nessa terra acabou. Mas nós não perdemos, nós cuidamos dele até o último momento da vida dele. Não é uma perda, é o final daquela história, né? Então, esse conceito é muito difícil realmente, e tem que ir sendo quebrado aos poucos. É um trabalho, eu brinco que não é nem de formiga, é de uma ameba, porque você vai quebrando aos pouquinhos. Difícil, mas quando as pessoas veem as experiências, como você falou, realmente, eles, cada dia que eu estou dentro do ambulatório do perinatal, ou mesmo dentro do hospital, ou mesmo do ambulatório de paliativo pediátrico, é uma surpresa muito agradável, porque essas famílias entendem e enxergam a vida de uma forma muito diferente. E eu aprendo muito com elas, eu aprendo demais com elas, porque elas vão me ensinando que eu também vou ter que enxergar a minha vida de uma forma diferente. Então, é muito interessante isso daí. É que nós entendemos que a morte não é natural, mas a morte faz parte da nossa vida. Vai chegar algum momento para todos nós. Como nós vamos viver até ela chegar, é isso que o paliativo quer. A gente quer a vida para eles. Então, não vamos falar de morte, vamos falar de vida. E é muito importante. E é muito interessante que quando eu viro e falo, porque é literalmente assim, olha, eu sou o Cadu, sou do grupo de paliativos, vem um susto, e aí eu viro, mas eu não vim falar da morte do seu filho, vim falar da vida dele, eu quero cuidar da vida dele. Posso fazer isso?
Aí eles respiram, relaxam. Doutor, pode. E aí a gente começa a jornada. Que bonito, né, Cadu? Isso é muito bonito, assim. E eu não discordo de você, não imagino de forma alguma. Eu acho que quando a gente vai vivenciando, né, assim, as rotinas, né, do nosso cotidiano, em qualquer hospital que seja, ou qualquer ambiente de saúde que seja, a gente encontra, né, esse arregalar dos olhos da família. Talvez por isso, né, por entender esse conceito arraigado que já se tem de que o cuidado paliativo chega somente quando há uma finitude, né, e não, no Brasil ainda não chega tão cedo, né, já chega mais tarde um pouco, mas a gente encontra esse mesmo arregalar de olhos também das equipes de saúde, né, em torno desse paciente, né, quando numa visita multiprofissional se diz, vamos acionar a equipe de cuidados paliativos, então a gente já observa ali um arregalar de olhos como se fosse um fracasso da equipe, né, então acho que essa frase, né, da perdemos o paciente, também é algo que está arraigado em quem cuida, e se já vem de quem cuida esse tipo de pensamento, quem dirá de uma família que se vê pela primeira vez exposta a esse assunto, né? E tem uma frase bastante conhecida que diz que quando a gente entende o paciente como uma doença, de fato, nós o perdemos, né? Porque perdemos para a doença, mas quando a gente entende o paciente como uma pessoa, a gente tem só ganha. Ainda que ele vá a óbito, ganhamos, né? Ganhamos porque cuidamos de uma pessoa. Mas na rotina mesmo, hospitalar, o que eu mais vejo é essa sensação que agora pode ser que comece a mudar com uma mescla de equipes, né? A equipe que comece a entender um pouco mais os cuidados paliativos e que se angustia muitas vezes por um paciente não ter recebido esse cuidado e vários tratamentos ainda serem ofertados ali para aquele paciente, numa condição clínica que muitas vezes o paliativista já teria conseguido dar um outro desfecho, né? E uma equipe, e metade de uma equipe, né, ali dividindo o mesmo plantão, por exemplo, que se assusta, né, com a chegada do paliativo e que se angustia também com a vinda desse profissional, né? Então, assim, eu não tinha ideia de que o cuidados paliativos pediátricos era tão, tão, tão recente. Ele é basicamente de 2019, digamos assim, quando tem a primeira formação, né, de fato estruturada. Então, foi um pouquinho antes da pandemia isso, né? Estamos ainda caminhando, né? A gente tem muito pouco profissional. Equipe multi voltada para cuidado paliativo pediátrico é quase nada, né? Como eu falei, a gente já vinha, tem a Liliane, que é uma grande amiga minha, que é pediátrica, que fez a implantação em vários serviços do SUS, mas ela fez o quê? Ela fez adulto primeiro. A gente tinha a complementação, mas o que acontece? Todos nós somos adultos, nós nos formamos e precisamos trabalhar para ganhar dinheiro. A complementação toma uma grande parte do seu tempo sem remuneração nenhuma. Então, eram poucos os que estavam saindo ali. Então, o que você tinha era, você pega a própria Érica Boldrini, ela é paliativista também, e ela fez o quê? Ela fez o paliativo adulto. Os nossos tutores do curso de paliativo, da primeira turma, né, que eu sou dali, eles nasceram do curso do paliativo adulto. Eram pediatras que fizeram o adulto, né? E lembra, lá no início, quando eu falo, a gente não pode olhar a criança como um adulto pequeno. Então, houve todo um desbravar, e mesmo eu, né, como eu falei, eu já estava montando o serviço dentro da empresa desde 2017. Eu ia estudando por artigos de fora, porque a gente não tinha uma formação aqui ainda.
Então, você fazer essa formação. Eu fiz uma formação em EAD com o Paliativos Sem Fronteiras Espanha, para conseguir ter um back para poder montar o serviço junto com a Ivete. Assim, as formações vinham de fora, né? Então, você não tinha aqui. E hoje você está começando a ter. Então, você já começa, você tem a residência em BH da Carol, você tem, se eu não estou enganado, a residência também em São Carlos. Então, você começa a expandir, e aí você começa a ter mais profissionais para dar isso daí. Então, a gente começa, é como eu falei, tá engatinhando. O paliativo pede, está engatinhando. O paliativo adulto já é um adolescente, mas a gente ainda está no engatinhar. E através disso daí nós vamos fazendo crescer. E é o que você fala, começa a se mudar, começam as pessoas a entenderem de uma forma diferente, começam a ver de um momento diferente, né? A própria Guta fazendo cuidados paliativos perinatal, foi o primeiro cuidados paliativos perinatal junto com a Lisandra da medicina fetal, e aí expande isso para dentro de serviços que não são públicos, o que a gente faz dentro da empresa, e é muito importante isso, porque a gente tem a Líria em Biriçu, que é da Bahia, que está fazendo um trabalho maravilhoso no SUS. Ela implantou os cuidados paliativos perinatal em todas as maternidades do SUS da Bahia. Imagina o trabalho que ela teve. E ela fez tudo isso. Então, são focos. A Andréia em Brasília, a gente tem a outra Andréia em Curitiba. Então, você vai tendo focos. A gente tem a Sinara no Rio Grande do Sul, emplacando, crescendo, fazendo crescer, para justamente desmistificar, dar um cuidado pleno para essa criança, para essa família. Então, é um crescimento. E eu vou dizer que eu acho que a gente já cresceu bastante. Com o tempo que a gente já cresceu bastante. Eu espero, quando eu sair dessa caminhada para o lado que eu for, que eu não sei para onde vai ser, e eu veja, que eu possa ter visto o cuidado ter se espalhado aí, porque é um cuidado digno, né? Então, ele é muito recente mesmo. Você vai conversar com o adulto, é uma coisa diferente. Então, eles já são mais aceitos. A gente ainda está na fase de criar aceitação. E a gente não tem como falar de cuidados paliativos se a gente não fala também da espiritualidade, né? Temos a espiritualidade, a religiosidade, assuntos que não são sinônimos, né? Mas que se complementam. E aí, a partir daí, a gente vem com a diversidade de perspectivas, tem um impacto nesse cuidado, tem os aspectos éticos envolvidos, né? As aplicações práticas. E aí, o que você entende, Cadu, assim, na sua experiência aqui? Quais são esses impactos que a espiritualidade traz para a experiência do paciente? Olha, Cris, espiritualidade é um ponto que para mim é fantástico. Eu adoro ela, né? E até o ano passado no Congresso Nacional nosso, coube uma apresentação de espiritualidade na mesa de espiritualidade para mim que foi assim, foi extremamente gratificante fazer, que foi a pesquisa sobre ritos de início e final de vida. E eu falo que espiritualidade, eu brinco que é o tema porco-espinho. Todo mundo acha bonitinho, mas todo mundo tem medo de pôr a mão em si, machucar. Só que as pessoas não entendem o poder que a espiritualidade tem para esses pacientes. Por que eu falo poder? Porque lembra que eu falei que eles estão em luto, seja o luto que eles estão vendo o seu filho falecer, seja o luto de ver o filho ideal, desejado, não estar presente, ter falecido, não estar ali. Quando a gente tem isso daí, o que vai nos dar amparo? A nossa fé. E fé não é só religião, ela vai muito mais além. Vai em propósito, vai em ressignificação, vai em motivos para estar aqui. Ou seja, qual é o seu papel e qual é o papel do seu filho ali. Lembra o caso que eu falei daquele perinatal, daquela família que foi e tudo mais? Quando o pai volta, ele vira para mim e fala assim, doutor, eu entendi por que minha filha veio.
minha filha veio para fazer eu voltar a ser um homem de família. Então, isso é espiritualidade também. Não é só a religião, eles eram muito religiosos. Eles eram evangélicos, praticantes, muito religiosos. Mas qual foi o ponto de religiosidade, de espiritualidade daquela criança? Qual foi a ressignificação daquilo? O que ela veio fazer? Ela veio me tirar daquilo que eu considerava incorreto e me colocar perto da minha esposa e da minha outra filha. A espiritualidade é o que me dá sentido. Qual é o meu motivo para estar aqui? Aonde eu estou? Por que eu estou? E eu não consigo entender que qualquer criança não tenha uma grande missão aqui. Então, eles usam muito isso, eles mostram muito isso. E aí, quando a gente vai para religiosidade, e aí eu vou para a pesquisa que eu fiz, porque quando a gente vai falar de ritos, a gente tem, dentro de algumas religiões, isso muito bem documentado. Mas o que eu queria nessa pesquisa que eu fui fazer? O que nós da saúde poderíamos fazer para esses pacientes, para essas famílias? Eu só tinha um jeito de descobrir isso. Fazer entrevistas com pessoas da religião, com líderes espirituais dessas religiões. E eu fiz uma viagem literalmente conversando. Ligava, batia na porta, ó, pode conversar comigo? Queria saber. Estou fazendo uma pesquisa assim, assim, assado, você pode falar comigo? E aí eu fui no budismo, espiritismo, na Umbanda, Candomblé, fui na Quimbanda, fui no catolicismo, fui no judaísmo, fui no islamismo, e o grande ponto que todos eles falam é que a espiritualidade madura, e aí eles usam a espiritualidade como um sinônimo de religiosidade, que não é exatamente isso, como você mesmo falou. Hoje a religiosidade está dentro da espiritualidade, a espiritualidade engloba outros pontos, como eu falei, o propósito, o que significa, nosso significado aqui, o porquê nós estamos vivendo, mas quando eles falam disso, eles falam muito da fé madura, que é aquela fé aonde eu vou entender que aquilo está acontecendo por um propósito maior, que talvez naquele momento eu não consiga entender. E aí eu me recordo do Frei Rodrigo virando para mim e falando, lembra do Pai Nosso, que seja feita a sua vontade é a vontade de Deus. E eu escuto muito isso das famílias, que seja feita a vontade de Deus. Se um milagre for para acontecer, eu sei que Ele vai permitir, mas eu também tenho que aceitar que talvez o melhor para o meu filho seja ele ir para perto dele. Dentro do budismo, também é a mesma coisa, eu escutei, o espiritismo tem essa relação muito grande, dentro das religiões afro-brasileiras, a mesmo ponto. Então isso era um ponto de convergência de todos eles. E engraçado que a gente tem uma ideia de pensar que a religiosidade vai atrapalhar, vai dificultar, e não vai. É o amparo que essas famílias precisam. A espiritualidade é um amparo extremamente importante, só que nós deixamos de lado. Dentro da saúde, a espiritualidade é deixada de lado. Eu e o Pedro, né, nós estamos montando um trabalho para a gente tentar começar a desmistificar o trabalho o controle, a abordagem espiritual dentro das UTIs. Porque é um lugar que ninguém toca nisso. Ninguém fala a respeito disso. E o quanto é importante a gente levar isso para dentro. De parar e escutar eles. O que é importante para ti? Qual o significado disso para ti? Que é até tocar na religião, porque ela é fundamental. Ela faz parte do nosso dia a dia. E o povo brasileiro é um povo extremamente religioso. Tem estudos, e isso eu levei, que mostram que mesmo o americano, que não costuma ser tão religioso, quando ele passa por uma doença, ele, em 80% dos casos, pedem a religião como amparo. Pedem o guia espiritual perto. O americano que não costuma ser tão religioso quanto nós temos. O brasileiro,
apesar de muitas vezes não ser praticante, a religião faz muito parte, né? Todos nós, quando criança, seja a religião que for, era cobrado da gente que a gente participasse, né? Então, a religiosidade é muito importante. Acho que o que acaba acontecendo, como nós acabamos tendo o preconceito de que ela vai dificultar, porque é a frase que a gente acaba escutando mais. A mãe está falando no milagre, então a ficha dela não caiu, que o filho dela está grave e pode morrer. Não, ela está falando no milagre porque ela deseja que esse milagre aconteça. E eu costumo, quando me falam isso, eu viro e falo assim, se o milagre acontecer, você vai ficar triste? Ninguém. Se o milagre acontecer, ninguém vai ficar triste. Você não torce pelo milagre também? Eu falo, eu torço pelo milagre. Por mais que eu ache que ele possa ser muito difícil de acontecer, eu torço. Por quê? Porque eu quero que ele aconteça. Mas eu não vou tirar o meu pé do chão e de enxergar o que está acontecendo, que esse milagre é muito difícil. Então, nós temos que ter esse contato, é o que eu falo, nunca perder a esperança. O milagre é uma esperança. Eu brinco que a gente sempre tem que deixar, nem que seja um fósforo aceso como esperança. E esse fósforo aceso pode ser a crença de que um milagre possa acontecer. Mas a gente sempre tem que colocar a família dentro do momento que está acontecendo e como está acontecendo realmente. Mas nunca tirar isso deles. Porque se eles perdem isso, eles vão morrer em vida. E uma das coisas que a gente preconiza e que a gente quer é que essas famílias não morram em vida. Porque se elas morrem em vida, não falece só a criança, falece uma família inteira. É uma sociedade inteira, é um meio social inteiro que pode falecer. E a partir do momento que eu tiro total esperança, que eu tiro a crença de que se Deus, ou seja, a forma como se essa família diga, possa causar o milagre de deixar aquela criança viva, eu estou matando essa família. E eles morrem. Eles morrem. São famílias que entram em depressão, que perdem emprego, que perdem esperança, que não conseguem mais ver o motivo de estar vivos. E isso a gente não pode fazer. Então a espiritualidade e a religiosidade são fatores que são extremamente importantes a serem abordados, a serem vinculados e a serem colocados no cuidado. Porque é uma faceta extremamente importante do ser humano. E através dela, eles vão entender, vão ressignificar aquilo que eles estão vivendo e vão continuar a vida. Se essa criança continuar viva com ela, e se ela não continuar viva, com ela no coração, na memória, mas mantendo a sua vida, mantendo o seu propósito de vida. Bom, é isso, né? Depois desse episódio incrível, eu queria te agradecer, Cadu, né? Por esse tempo que teve com a gente aqui, por tudo que a gente aprendeu aqui hoje, por ter compartilhado, né, toda essa experiência com as pessoas que estão do outro lado, ouvindo a gente por esse podcast. Antônio, muito obrigado, novamente. Obrigado, Sobresper. Obrigado, Cris. Eu acho que é muito importante a gente olhar para as pessoas, não olhar para as doenças. Então, é fundamental cuidar de pessoas e não cuidar de doenças. Cadu, muito obrigada, viu? E foi um prazer conseguir conversar e passar esse tempo aqui num diálogo que foi uma troca muito boa e muito leve, de um tema que nem sempre é leve a gente conversar, né? Muito obrigada mesmo, viu? Obrigado, Cris. Obrigado mesmo. E chegamos ao fim do 11º episódio do podcast A Experiência do Paciente. Esta foi a segunda parte sobre cuidados paliativos, falando agora sobre pacientes pediátricos. Hoje, conversamos com o Dr. Cadu, que é pediatra, pós-graduado em nutrologia pela Abra, com especialização em cuidados paliativos pediátricos pelo IEP-HSL,
Tem título de especialista em cuidados paliativos pediátricos pela APM-ANCP, membro do Comitê de Pediatria da ANCP, é coordenador e médico do Ambulatório Multidisciplinar de Alta Complexidade e dos Cuidados Paliativos Pediátricos do Grupo Notre Dame Intermédica. O podcast A Experiência do Paciente é uma produção da Map2B, Planejamento, Marketing e Negócios para a Sobresp. E como eu sei que você curtiu o conteúdo de hoje, eu vou pedir para que você compartilhe esse episódio com as pessoas que você conhece. E já aproveita para favoritar a gente no seu tocador preferido, ok? Você está ouvindo a gente pelo Spotify? Então não deixe de responder à enquete deste episódio. Na sua região, a autonomia da criança é considerada nos cuidados paliativos pediátricos? Bom, é isso. Obrigado por hoje e a gente se vê no próximo episódio. Bye, bye! Tchau, gente. Até o próximo episódio.